Santo, Santo, Santo. Acabamos de cantar esse hino tão lindo que santo somente é o Senhor. Por isso estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade. Fica com cada um adorador neste momento, derramando Tuas bênçãos, derramando o Espírito Santo sobre nós, Senhor, para que possamos estar aqui com os corações abertos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Como é bom estar aqui no Tocai Center. E hoje, quero dar boas-vindas, um feliz sábado para nossa irmã que veio lá do Brasil nos visitar de tão longe, lá de Belém do Pará, da minha terrinha, eu amo, Então, quando a gente vê uma pessoa que vem lá da nossa cidade, a gente se sente que está lá no Pará, lá bem pertinho, Seja bem-vinda, irmã, que Deus abençoe grandemente você e sua família. Nossos irmãos também que nos visitam hoje, que Deus possa estar abençoando grandemente, se sinta à vontade. E você que está aí do outro lado da tela, que Deus possa estar abençoando você e sua vida, as irmãs lá da sala 57, que o Espírito Santo de Deus possa estar indo até você e derramar uma bênção especial na sua vida. E com esse pensamento, nós vamos também dando continuidade, assistindo o vídeo Provai e Vede das nossas ofertas. Provai e Vede. História de hoje: Benditas Tiras. Olha, estudando a Bíblia, isso é muito bom. Virou crente? Crente ainda não, mas eu tô estudando a Bíblia para me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, muito bom. Vai ser ótimo ter um funcionário crente aqui. Deus vai abençoar a minha empresa. Amém. Por falar nisso, você já terminou a tarefa de hoje? Não terminei ainda, mas pode ficar tranquilo que até o final do dia eu te entrego ela. Ok, combinado. Senhor Ademir, falando nesse assunto de se batizar na Igreja Adventista, tem uma situação. Assim que eu me batizar, eu não vou mais poder vir trabalhar aos sábados. E eu queria saber se o senhor consegue me liberar. Não, Paulo, não vai dar não. Mas assim, eu já pensei numa ideia. O que acontece? Eu tenho 2h30 de descanso durante o dia. Se eu fizer somente 1h30 de descanso, aí essa 1 hora já compensa o meu sábado, e daí eu consigo descansar no sábado, eu não venho trabalhar. O senhor acha que dá para fazer isso? Paulo, eu não tenho como justificar isso perante os outros funcionários. Não vai dar não. A partir daquela data, Paulo teve seu salário reduzido em 30% por não comparecer ao trabalho nos dias de sábado. Essa situação durou 2 anos, até que, por causa do crescimento da empresa, todos os funcionários deveriam trabalhar aos sábados sem exceção. Paulo então é obrigado a se desligar daquele trabalho e vai vender melzinho de porta em porta. Ele já trabalhava com essa atividade nas horas vagas e agora, por estar desempregado, passou a se dedicar em tempo integral. Fazendo parte de uma equipe de vendedores, ele viu seu salário chegar a 3 salários mínimos no primeiro mês. Com o passar dos dias, aproveitando uma boa oportunidade, ele assumiu o controle das vendas e passou a ser o dono do negócio com uma equipe de 3 vendedores. Os planos deram certo. Paulo fazia o que era correto, reinvestia tudo que ganhava na própria empresa e nunca deixou de lado a sua fidelidade. Mesmo quando trabalhava na madeireira e ganhava muito pouco, ele sempre foi fiel a Deus. Por causa disso e de sua boa administração, o negócio prosperou. O grande salto foi quando ele adquiriu sua própria máquina de envasar as tiras de melzinho. Ele passou a ser fabricante, distribuidor e vendedor do próprio produto. Isso fez com que os lucros da empresa aumentassem ainda mais.
Com isso, ele conseguiu o registro federal CIF e logo após essa conquista, construiu um entreposto de recebimento de mel dos apicultores da região. Dessa maneira nasceu a Apis Nutri, uma empresa de fabricação de produtos do mel e derivados. Hoje, a empresa está consolidada no mercado com produtos de qualidade e inovadores, trabalhando na prevenção da saúde com suplementação alimentar. A Apis Nutri desenvolve uma tecnologia de ponta e possui uma ampla estrutura, tanto administrativa quanto de parque industrial, e mantém em seu plantel mais de 70 profissionais qualificados. Paulo é ancião ordenado, é casado com Karen, que também é líder de jovens e diretora de música. Durante todos esses anos, Paulo viveu a experiência de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Ele acredita que tudo que aconteceu na sua vida veio das mãos do Senhor. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. De trazer os dízimos de oferta à tua casa, Pai. Fica conosco, essas bênçãos que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Fiquemos em joelhos para falarmos com nosso Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse sábado, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, por podermos estar aqui em boas circunstâncias. Senhor, os que precisam de Ti nesse momento, que por motivo de saúde ou qualquer que seja, que o Senhor possa estar com cada um, suprindo, Senhor, a necessidade dos que necessitam de Ti. Te agradecemos por todas as bênçãos, por essa semana que passou e pedimos também as bênçãos pela próxima semana que já está chegando. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, nesse culto, que o Senhor possa estar presente, que Seu Espírito Santo venha agir no nosso coração, na nossa mente, que possamos estar concentrados, Senhor, na Tua palavra e não nos desprender com coisas que não tenha nada a ver com o Teu louvor e com a Tua glória. E que possamos estar, Senhor, ciente da nossa necessidade de estar na Tua presença para Te adorar. Que cada um de nós possa ser usado. E principalmente, Senhor, a Tua serva que vai trazer a palavra. Que o Senhor esteja com a Diana e que através do Espírito Santo possamos receber a palavra e sermos renovados e transformados a cada dia. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora o momento dos nossos pequeninos. Vamos lá, crianças, que a tia Harumi tem uma história muito legal para vocês. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar Feliz ao sábado, Senhor. crianças. Chegou a... Hoje eu vou contar para vocês uma história de um homem e uma aranha. Esse homem, crianças, ele estava correndo, fugindo de um policial. Na verdade, não de um monte de policial. Ele estava fugindo por causa da fé dele em Jesus. E ele precisava de um lugar para ele se esconder. Aí, enquanto ele estava correndo, ele viu de longe uma floresta. Aí ele falou assim, eu acho que eu vou naquela floresta que vai ser mais fácil de eu me esconder. E ele começou a correr para ir naquela floresta e olhava para trás e os policiais, aqueles monte de policial correndo atrás dele. E ele corria e os policiais estavam atrás dele. Até que ele chegou dentro daquela floresta. Aí quando ele estava naquela floresta, ainda os policiais estavam correndo atrás dele. Aí ele falou, nossa, dentro dessa floresta eu vou ter que achar algum lugar para mim se esconder. Tava de noite, eu acho. Aí ele viu uma trilha, quando ele estava correndo, uma trilha que tinha muitas árvores e muitos espinhos e muito mato. Aí ele falou assim, eu tenho uma ideia, eu vou entrar nessa mata e vou correr dentro dessa mata que aí talvez eu ache um lugar para mim se esconder. Aí ele começou a correr e os policiais estavam atrás, ele corria e os policiais estavam atrás, estavam quase pegando ele. Aí ele falou, desse jeito não vai dar certo, os policiais vão acabar me pegando porque eu já estou cansado. Aí ele teve uma ideia. Ele falou assim, eu vou fazer oração para Jesus. E aí aí eu vou fazer oração para Jesus. E aí Jesus vai me ajudar. Aí ele foi lá num cantinho assim da mata. E aí ele fez oração. Ele falou, Jesus, por favor, me ajude. Ajude que esses policiais não me peguem. Porque eu estou fugindo por causa da minha fé em Ti, Jesus. Aí ele abriu o olho. Quando ele abriu o olho, crianças, ele viu aqueles policiais ainda correndo atrás dele. Só que também ele viu uma pequenininha aranha. E essa aranha, ela estava teiando uma teia bem pequenininha. Mas ele falou, nossa, já está chegando esses policiais. E agora, o que eu vou fazer? E aí ele começou a orar de novo. Jesus, por favor, me ajude. Já vai vir. E já daqui a pouquinho me pega. E agora, o que eu vou fazer? Vou ser pego, vou ser preso. Aí, nessa oração, ele também falou, ajude que apareça uma muralha bem grande que me proteja do tamanho da muralha de Jericó. Ele falou.
E quando ele abriu o olho, não adiantou nada. Os policiais estavam chegando, indo pegando e indo pegar ele. Só que aquela aranha que ele tinha visto no começo tinha fazido uma teia bem grande. E aí ele ficou quieto, que ele falou, e agora? E ficou esperando, né? Os policiais virem pegar ele. Só que esses policiais, quando ele chegou assim, perto daquela trilha que ele já tinha entrado, aí ele falou assim, eles parou de correr, aí um dos policiais falou assim, olha, policial, falou pro outro policial, eu acho que é melhor nós ir pra essa trilha, porque essa trilha, eu acho que ele foi nessa trilha que é mais fácil de se esconder. Aí o outro policial falou, lógico que não, você tá doido? Falou. Você acha que se ele fosse aí, essa teia de aranha bem grande, você acha que não ia ter rasgado ela? Aí esses policiais que estavam perseguindo correu para outro lugar, para outra trilha. E acabou que esse homem, ele se salvou nesse dia. O que nós aprendemos com essa história, crianças? Que, às vezes, nós queremos milagres grandes, mas não é só os milagres grandes que importa. Os pequenos também, que no caso, o milagre, ele queria muralha grande para proteger, para ficar tipo, meio que invisível, assim, achava que eles iam pôr uma muralha assim. E o milagre dele foi, Deus usou aquela aranha pequenininha para fazer uma teia bem grande e proteger e fingir que ele não tinha passado lá. Então, os pequenos milagres também são importantes. E quais são os pequenos milagres de vocês? Quando nós acorda de manhã, com vida e saúde. Quando nós temos um serviço, quando nós vamos para a escolinha, que nossos pais têm os material para nós estudar, lápis de cor, lápis. Que vocês também, quando orar para Deus, valorize também não só os grandes, mas os pequenos também milagres. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Harumi, pela historinha. E que as crianças possam agora sentar bem do ladinho do papai e da mamãe. E agora teremos a nossa mensagem musical pela Yasmin e Márcia. O sol para e mantém o céu suspenso em pleno ar. Mesmo assim, com todo esse poder, jamais esqueceu de mim por me amar. Foi capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar o meu Jesus? Ele fez o cego ver e da morte até fez alguém voltar. É vencedor do mal e herdou do Pai algo da redenção. Mesmo assim, com todo esse poder,
capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar o meu Jesus? Jamais esqueceu de mim por me amar. Foi capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar? Como posso eu não aceitar o meu Jesus? Por tão bela mensagem, né? Cantada, que já foi um sermão. Já poderíamos ir para casa com o coração cheio já, né? Um Deus tão grande e tão maravilhoso que nunca esquece da gente, né? E como nós iríamos esquecer dele também. Mas ainda vamos ter a palavra, né? Mas antes de começarmos, eu quero agradecer a todos por sua presença, principalmente os visitantes, né? Que se encontram no nosso meio. Também os que estão assistindo, né, nas redes sociais, que vocês possam receber a mensagem com o coração aberto e que essa mensagem possa chegar de encontro às nossas necessidades. Mas antes da gente abrir a palavra de Deus, nós vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos pedir a presença do Espírito Santo. Querido eterno Pai, que habita nos céus, está aqui conosco nesse momento. Que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito nesse momento sobre mim, Senhor. Esse vaso quebrado, sujo, mas pronto para ser usada por ti. Que venha ser o Senhor a falar e não Diana, a pecadora, Senhor. Fica conosco do começo até o fim, com cada um adorador neste momento, com teu Santo Espírito derramando sobre nós neste momento até o final. Amém. Bom, a mensagem, né, que foi escolhida essa manhã, antes de começar, eu quero agradecer, né, por esse convite, que já tinha sido, acho que 2 semanas atrás, que eu vinha, mas de repente fiquei ruim, não pude vir. Essa semana também me preparei, já estava conversando ficar ruim. E eu disse, não, eu não posso ficar ruim. Eu tenho que ser firme e forte, porque fazem mais de 2 anos, né, que eu vim aqui na frente. Como vocês sabem, eu passei por um período difícil na minha vida, né, do ano passado. Entrei numa depressão profunda. E só sabe quem passa. Só sabe quem passa. E quando a gente sai daquele buraco, a gente se sente tão leve, tão feliz, que a gente nem acredita que conseguiu sair. E Deus me tirou, me resgatou. E hoje eu estou muito feliz por voltar e estar aqui com vocês, trazendo uma mensagem que Ele me designou nesta manhã. O título da mensagem dessa manhã é um pouco... não acho muito bonito o título, porque fala sobre o príncipe deste mundo.
Nós sabemos quem é o príncipe deste mundo, né? Mas a mensagem não vai parar só no príncipe deste mundo. É o príncipe deste mundo e o remanescente fiel. Amém? E vamos então para a mensagem. Nós vamos abrir algumas vezes a Bíblia. Vocês quiserem abrir, tudo bem, mas vai ser passado, vai ser no telão para não ser demorado, tá bom? Mas se vocês quiserem a Bíblia, nós vamos começar que o próprio Jesus responde. Quem é o príncipe deste mundo? Está lá em João 14:30. Se alguém quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir, tá bom? João 14:30. A minha Bíblia fala assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então Jesus responde, né? Quem é o príncipe? O próprio Jesus, ele responde: quem é o príncipe deste mundo? Mas Satanás, ele também, ele se diz dono e o príncipe do mundo. Nós vamos ver lá em Lucas 4, de 5 a 7. Lucas, aqui. Lucas 4, de 1 a 7, diz assim: 4, 5 e 7. 4, 5 e 7 diz: e levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Mas eu fico pensando, sabe, como Satanás, ele pode ser tão... Eu não sei nem palavras para ele, para isso. Querer ser o dono do mundo, ainda dá para Deus que não é... Ele está aqui emprestado, graças a Deus, né? Só por um tempo. Mas ele teve a petulância de levar Jesus lá no alto e dizer que se Deus o adorasse, o próprio Deus, ele daria o mundo para ele. Ele mesmo se diz, o próprio Satanás, ele se declara dono deste mundo, príncipe, o príncipe deste mundo. Outra passagem que Satanás se declara está lá em João. Vamos voltar um pouquinho aqui, João. João 1:7. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, pode abrir, mas está aí no telão, né? João 1:7. João 1:7, é. Não, gente, é Jó. É Jó. Me desculpe aí, gente, o pessoal da tela aí. É Jó, não é João, é Jó 1:7. Jó 1:7 também, Satanás se declara como príncipe deste mundo. E ele diz assim: então o Senhor disse a Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Uma pergunta, né, que Jesus fez a Satanás. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Se ele foi rodeando a terra e passeando pela terra, é porque ele tem livre-arbítrio de andar por aqui, tem acesso a todas as partes, porque ele se declarou o dono, o príncipe deste mundo. Mais uma vez, mais uma passagem, que Apocalipse também confirma que Satanás é o dono desse mundo. Vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia aqui. Apocalipse 11:15.
Apocalipse 11:15 diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse verso está dizendo que outra vez esse mundo vai deixar, é de Satanás, mas ele vai deixar de ser de Satanás, quando o reino do mundo vai se tornar mais uma vez do Senhor Jesus, e ele reinará para todo sempre aqui na terra. Então, ele se acha dono do mundo, mas é como eu falei no princípio, né, que é por pouco tempo. Agora eu quero analisar com vocês os estragos que Satanás fez entre o povo de Deus que também confirma o seu domínio aqui na terra. Ele fez um grande estrago. A gente pensa que não, mas eu vi estragos desde o início. Aqui fala do pecado original. Lá no Éden, pecado original, quando ele veio, tentou a Eva comeu do fruto proibido, ali deu para Adão, e ali ele começou a fazer o quê? O estrago aqui na terra. Começou lá no Éden. E depois, muito próximo na morte de Abel. Eles nunca tinham visto alguém ser morto. Já imaginou Adão e Eva, que tristeza no coração, eles poderem ver aquele ser tão amado que eles tinham tido, o segundo filho, né? Tão querido, morto, e morto pelo próprio irmão. Deve ter sido uma dor tão grande que a gente nem pode imaginar. Então você vê o estrago que o príncipe desse mundo fez aqui na nossa terra. Depois disso, a maldade foi cada vez mais ficando maior. O mundo já não tinha mais para onde correr. Quando foi na época do dilúvio, que Jesus teve que mandar, Deus teve que mandar o quê? Água para matar todo mundo. Matar por quê? Porque o pecado já estava tão grande, as pessoas eram blasfêmios, eles eram adúlteros, eles faziam coisas que a gente nem imagina. Imagina porque hoje estamos chegando quase igual ou pior a eles, né, naquela época. E Deus mandou o quê? O dilúvio. Né? Esse foi também um dos estragos grandes que Satanás fez nessa nossa terra. Logo depois veio o bezerro de ouro, quando Jesus tirou o povo de Deus lá do Egito, levou para o deserto, e lá, enquanto Moisés subiu pouco tempo, ele foi só um pouquinho lá no Monte Sinai, encontrar com Deus, pegar as tábuas da lei, voltar com os 10 mandamentos. O que foi que eles fizeram? Eles não tiveram paciência de esperar, e eles fizeram o quê? Isso foi induzido por Satanás. Fizeram um bezerro de ouro e ali adoraram. Adoraram o bezerro de ouro. Em vez de adorar o Criador, eles adoraram o quê? A criatura, né? Uma criatura que eles fizeram de ouro. E o cativeiro depois. Depois disso tudo, teve ainda o tempo dos juízes, foram guerras, tempo de reis também. As 2 tribos se desgladiando contra as 10. Houve muitas guerras e muitas derrotas que antes de chegar no cativeiro, eles também foram de novo cativos. Foram livres, mas logo voltaram ao cativeiro. Cativeiro que durou mais ou menos o quê? 70 anos, né? Mais ou menos de cativeiro. Depois disso, Satanás ainda fez um estrago muito grande. Sabe quando? A rejeição de Cristo. Quando Jesus chegou aqui na terra, que veio, morreu como uma criança, nasceu como uma criança e morreu pelos nossos pecados. Satanás ali fez um estrago muito grande, né? Ele começou querendo matando as crianças, né, para poder chegar até Jesus. Não conseguiu, mas ali na hora do Calvário, ele ficou instigando o povo. O povo fazia o quê? Quando Pilatos pediu para
eles escolherem quem eles queriam ver morto, Satanás ou Barrabás, ou Satanás, Jesus ou Barrabás. Foi o que eles disseram? Barrabás, Barrabás. E a gente tem até um filme, né, que a gente vê, e a gente vê que Satanás está por trás, ele que está induzindo as pessoas a escolher Jesus para ser crucificado. Mas, gente, tem uma regra ética nesse conflito. Foi um conflito muito grande. Mas Deus, ele não obriga ninguém e respeita os que escolhem o mal. Deus não obriga ninguém. Ele deixa de livre arbítrio para você. Ou você escolhe o lado bem ou o lado do mal, né? Mas como príncipe deste mundo, ele não só estragou o nosso mundo, como nós vimos agora. O estrago que ele fez não só foi aqui conosco. Aqui também, lá em Jeremias, eu quero que vocês abram a Bíblia agora em Jeremias. Vamos ver o que Jeremias 2. Jeremias 2. De 11 ao 13. Jeremias 2, 11 ao 13 diz assim: o seu domínio chega a afetar o próprio Deus. Vamos ver o que é que Deus fala aqui. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fosse deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O próprio Satanás fez isso com o próprio Deus, fez o povo adorá-lo e deixar de adorar o próprio Deus. O povo se voltou contra o seu Criador e ficou o quê? Do lado de Satanás, adorando e fazendo outros objetos de adoração para eles. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que é tão importante a gente saber quem é o príncipe deste mundo? Quando eu estava fazendo esse sermão, Gato Toche falou assim, mas o púlpito não é bom só estar falando de Satanás. Não, mas a gente tem que saber. A gente tem que saber porque a gente tem que saber como se livrar, não é? Então, por que é importante a gente saber disso? Para andarmos em santidade de espírito, atentos e com muito cuidado, evitando distrações, pois estamos em um mundo escuro, cheios de perigos, armadilhas, terrenos movediços. Por isso nós devemos estar atentos, porque é muito importante para a gente saber aonde nós estamos andando, aonde vamos cair, porque Satanás diz que ele está o quê? Ele está ungindo como leão, querendo tragar o quê? Os próprios escolhidos. E é por isso que devemos andar em santidade de espírito. Mas nós vamos agora para a segunda parte, que eu acho a mais bonita. Apesar de tudo isso que aconteceu, e o nosso mundo hoje está assim por causa disso, do pecado, né? Do pecado original, do que foi lá no Éden. Deus sempre teve um remanescente, o quê? Fiel. Sempre teve um remanescente fiel. Nós vamos saber aqui em Romanos 9, 27. Vamos para Romanos 9, 27. E vamos saber quem é esse remanescente. Diz assim: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, mesmo que seja como a areia do mar,
não vão ser todos salvos. Só vão ser salvos o quê? O remanescente. Não vai ser a multidão. Pode ser como a areia do mar que tenha, mas só o remanescente será salvo. E vamos ver outra versículo que fala sobre quem é o remanescente, que eu achei também muito interessante. Fica em Isaías 10, 19, 21. Diz assim: e o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número que um menino poderá contá-las. O resto se converterá ao Deus forte. Então, o remanescente é o quê? O resto. A pessoa... Tem muitas pessoas que não querem ser o resto, né? Fala assim, resto? Não quero ser resto, nem gosto de resto. Mas o remanescente, quando fala Isaías, ele vai ser o resto. O resto das árvores das suas florestas. Será tão pouca em número que até uma criança vai poder contar. Esse é o remanescente. Continuando, eu quero mais uma passagem que fala sobre o remanescente. É Isaías 6,13. Isaías 6,13 diz assim: mas se ainda ficar, a 10ª parte dela tornará a ser destruída, como o carvalho, dos quais depois de derrubados, ainda fica o... Como é que diz a Bíblia? Toco. O toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Somos resto, somos toco, esse é o remanescente, né? Mas nós sabemos que é verdade que o caminho que leva para o céu é um caminho que é estreito, né? E poucos conseguem caminhar nesse caminho estreito. Outra, Sofonias 3,13. Vamos ver o que ele fala sobre o remanescente. Diz assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem o espante. Vocês prestaram atenção nesse verso? Que o remanescente de Israel não vai cometer o quê? Não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Mas eles serão apacentados. E deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Porque o nosso Deus está do nosso lado e está o quê? Nos guardando, nos protegendo, e não há quem vá nos fazer mal. Agora eu vou mostrar para vocês poderem conhecer o remanescente, que foram vencedores nas piores crises do povo de Deus. Nós vamos ver quem foram esses remanescentes. Vamos começar lá quando foi o dilúvio, no dilúvio. A imaginação era só maldade, né? Quando Deus se arrependeu de ter criado o homem. Já pensou que Deus chegasse a se arrepender de ter criado o homem? Veio o dilúvio, como eu falei a princípio. Deus, ele se arrependeu de ter criado. A Bíblia diz que Deus não mente, Deus não se arrepende. Mas o arrependimento daqui de Deus é diferente do nosso, né? E aqui disse que mesmo assim, naquela época, que o dilúvio acabou com todo mundo. Vocês sabem que ficou uma pequena parte, não foi? Uma família, né? Mas nessa família, ali saiu o remanescente. Alguém pode lembrar de algum remanescente da época do dilúvio? Na época do dilúvio? Quem falou Noé? Olha, muito bem. Noé, isso mesmo. Noé foi um deles, mas temos mais.
Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Esses foram os remanescentes daquela época. Sabe por quê, meus queridos? Porque eles andavam com Deus, consolavam o povo em terra amaldiçoada. Era uma terra amaldiçoada, uma terra que tinha crime, uma terra terrível, mas eles estavam ali andando com Deus, eles estavam consolando o povo, acharam graças diante dos olhos de Deus e eram justos, retos e tementes a Deus. Será que eram justos porque eles não pecavam? Retos também porque eles não tinham pecado, por isso? Não, não existe homem sem pecado, né? Mas Deus diz que todos nós somos justos diante dele, somos justos, somos retos, porque nós somos separados para isso. E então, nessaquela época surgiu o remanescente. Depois dessa época veio a época que eu falei do deserto, quando eles fizeram aquele bezerro de ouro para adorar. E também, naquela época que Deus mandou eles irem lá na cidade ver a terra prometida e ver o fruto, né? Ele não mandou alguém. Quem foi que foi lá? Alguns soldados foram lá com eles, né? Quando eles viram que lá era muito grande, as uvas, disse que as uvas eram tão grandes que eu acho que uma uva era tamanho de uma manga. Um daquele dava para a gente já, né? Já pensou um cacho de uva desse tamanho? Mas quando eles viram o povo, que disse que era muito, muito grande o povo, eles ficaram com medo, voltaram e disse o quê? Não podemos ir, porque nós vamos ser mortos, porque aquele povo é muito grande. E o que aconteceu? Ali surgiu o remanescente. Quem foi o remanescente? Alguém diz alguém? Caleb, Josué e as famílias das novas gerações, não é verdade? Porque as velhas geração que saíram do Egito, eles não conseguiram entrar, não é? Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. Hoje ele está no céu, mas ele não pôde entrar na terra prometida. E a nova geração foi o remanescente, Josué e Caleb. Vamos então seguir mais para frente na história. A servidão sobre a Síria. Eglon, Canaã e Medianitas. Eles eram tímidos, covardes e acomodados. Mas ali apareceu o remanescente. Quem lembra nessa história? Gideão. Gideão e os 300, né? Eles foram caindo, e Deus disse, só vai ficar para lutar quem? Aquele que se abaixar e beber água com a boca, né? Não podia nem botar a mão. Eles tinham que ser soldados fortes. E só ficaram 300. E com esses 300, Deus deu a vitória, não é verdade? E ali surgiu eles. E por quê? Porque eles não se contaminaram com a idolatria. Eles tinham fé, coragem, eles tinham domínio próprio. Entregou-se a Deus e reformou a sua casa. Então é isso, meus queridos. Cada época tem esse povo, tem o povo remanescente, que a gente também possa também entregar a nossa casa, reformar a nossa casa, para seguir o exemplo deles. Mais na frente, um pouquinho, a crise moral e espiritual sobre Acabe e Jezabel. Desrespeito aos profetas, não tinham mais respeito com os profetas, idolatria nacional. Foi nessa época que surgiu o quê? Quem? Quem foi? Elias e os 70 mil homens, não só foi Elias, não só tinha eles, era 7 mil homens, né? 7 mil homens, né? Era Elias e os 7 mil homens com ele. Foram o remanescente daquela época, porque eles eram beneficentes, corajosos, fiéis a Deus no meio da corrupção. E outra coisa, sabe o que eles tinham aqui? Que Elias era cheio, quem sabe? Tinham o Espírito Santo e eram cheios de virtude. Elias tinha o Espírito Santo e era cheio de virtude. Meus queridos irmãos, agora eu vou
dar uma pausazinha e falar um pouco sobre o Espírito Santo. Nossa igreja, há muito, muito tempo, eu sou adventista de berço, e a gente sempre escuta falar do Espírito Santo, uma pessoa mais longe da gente. Sempre foi longe de mim. Não foi porque eu procurei sempre. Eu fui uma pessoa que sempre procurei, eu sempre tive vontade. É tanto que quando eu era jovem, lá na minha igreja, as minhas amigas, Diana, tu tem o pé na Assembleia de Deus, porque eu gostava de umas músicas assim, mais assim, eu gostava de falar do Espírito Santo, e elas já ficavam assim comigo. Dizia que eu tinha um pé, eu digo, não, mas é isso mesmo, mas a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. E eu passei muitos anos assim, e faz 3 anos que eu descobri, eu fui apresentada, hoje ela não está aqui, infelizmente, Maria me apresentou a Sala 57, a Maria, a esposa do Anderson. Foi a coisa mais maravilhosa que ela fez na minha vida. 3 anos que eu frequento essa sala. E ali eu aprendi a conviver diariamente com o Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo, minha gente, não é aquele que a gente pede uma vez e passa a semana toda, um mês e vai pedir de novo. Não. Diariamente. Diariamente você tem que ajoelhar e pedir a presença do Espírito Santo. É diariamente. Por isso a sala 57. Tem muita gente que tem um pé atrás da sala 57. Mas se você entrar, você vai ver que maravilha, como você vai amar. Porque ela é todos os dias, 5 da manhã, chama-se sala 57 porque é de 5 às 7. Porque o povo fica sem saber, né? O que é sala 57? Fica até um negócio assim, né? É porque é 5 às 7 da manhã, todos os dias nós temos o quê? Gente, eu vou para a igreja todos os dias. Isso é maravilhoso. Está aí meu marido. Quando ele chega em casa, eu estou na igreja, né, Érica? Todos os dias. Ela disse, mãe, eu não sei como a senhora aguenta, porque às vezes vai até 9. Essa semana tem um dia que foi até 9. Temos escola sabatina. Primeiro é a escola sabatina, depois vem um momento de oração. Às vezes a gente passa 1 hora orando. Depois vem o momento da mensagem. Depois vem o testemunho. Gente, é uma igreja diariamente. Então, para aqueles que querem buscar o Espírito Santo diariamente, aqueles que estão se preparando realmente para a volta de Jesus, eu digo, me procure, que eu vou mandar para você o link da sala 57. Vocês podem assistir, não precisa assistir na mesma hora que vocês estão trabalhando, né? 5 horas da tarde. Mas quando chegar em casa, outro horário, assiste uma parte, depois assiste outra. Mas assim mesmo vocês vão estar ali criando um elo com esse Deus que é o Espírito Santo. Um Deus que Deus disse, Jesus falou, né, que é Deus também. Quando ele foi para os céus, eu vou voltar e vou fazer o quê? Mandar o Espírito Santo para não deixar vocês órfãos. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso Pai, ele é nosso amigo. Ele é tudo na nossa vida, gente. A igreja, se quiser ter um reavivamento no final dos tempos, vai ter que se ajoelhar, vai ter que clamar pelo Espírito Santo, como houve no tempo dos discípulos. Porque é o Espírito Santo que vai chacoalhar essa igreja. E aquele que quiser fazer parte tem que procurar, e é diariamente. Mas vamos passar mais para frente, porque ainda temos a crise nos tempos de Jesus. Foi um longo período sem profeta, hipocrisia entre os líderes da igreja. A família de Jesus e a família de Lázaro, José de Arimateia, os apóstolos e os discípulos foram o remanescente naquela época. Surgiu ali. Não tinham mais profetas, era uma hipocrisia, os líderes das igrejas, estava tudo, né? Era na época que Jesus chamou eles de sepulcro caiado, mas ali eles surgiram. E eles pregavam o evangelho e ganhavam muitas almas naquela época. Tinham tudo o que em comum. Caíam na graça do povo. Eram perseverantes na comunhão e nas orações. E estavam todos os dias no templo. Meus amigos, meus irmãos, às vezes não. Nós vamos na igreja apenas o quê? No sábado.
E às vezes achamos que é muito. Ficamos aqui até meio-dia. Se a gente passa de meio-dia um pouquinho, o povo já está reclamando, já está olhando no relógio. Gente, eu estou falando porque, infelizmente, é uma verdade na nossa igreja. Mas o pessoal naquela época era todo dia no templo. Era todo dia. E eles não ficavam olhando o relógio nem procurando. Porque quanto mais a gente quer a presença do Espírito Santo na nossa vida, quanto mais a gente tem prazer em estar na presença dele. E naquela época, eles sabem por que eles ganharam muitas almas? Porque eles tinham tudo em comum. Não é verdade? E eles pregavam e ganhavam muitas almas naquela época. Mas surgiu outra época, meus queridos, depois de Jesus. A igreja foi abalada na Idade Média. Perseguição e morte dos santos, sacerdócio corrupto e falsas doutrinas surgiu ali naquela época. E surgiu os grandes reformadores. Esses foram o quê? Eles foram os remanescentes dessa época. Eu estou lendo o Corão de Conflito. Eu, conversando um dia com Luza, a Luza me deu uma forcinha. Luza, estou conseguindo, pela graça de Deus. Já li, eu acho que eu estou no 20, no capítulo 20. E lá eu pude ver as histórias que eu vou falar hoje aqui com vocês. Nessa época surgiu quem? Lutero, Calvino, Wycliffe, Zwinglio, João Hus, puritanos, os anabatistas e os valdenses. Cada história maravilhosa. Cada história que eu fiquei encantada. Eles surgiram naquela época. Eles foram os remanescentes daquela época. Sabe por quê? Eles eram destemidos. Defenderam a fé e combateram as falsas doutrinas, porque surgiu muitas falsas doutrinas naquela época, na igreja em que eles pertenciam. Viveram uma vida pura. E outra coisa, a última coisa, sabe o que eles fizeram? Sacrificaram posses, liberdade e o quê? A própria vida. Eles sacrificaram a própria vida. Muitos foram mortos. Muitos foram mortos em fogueiras. E eu queria pedir licença a vocês, mas eu quero voltar aqui. Eu quero ler um... Deixa eu ver aqui. Sim. Parece que eu não vou conseguir voltar. Perguntei as minhas me ajudou, mas as minhas eu me atrapalhei, não dá não. Naquela época eles foram mortos, mas tá bom. Ok? Ah, tá só ok, Yasmin. Oh, como é bom ter gente que nos ensina, né? Ah, é um reformador daquela época. Ele foi morto. Foi queimado, mas ele deixou uma frase tão bonita que eu copiei aqui. Eu digo, não posso deixar de mostrar para os irmãos. Isso aqui serve de exemplo para a gente. E de conforto e também de que a gente vai passar por isso nos últimos tempos, aqueles que ficarem vivos, né? E ele diz assim, Tyndale. Achei tão lindo o nome, Tyndale. Sabeis quem ensinou? Ele falando isso para os próprios papas que estavam querendo matá-los na fogueira. Ele falou assim: sabeis quem ensinou as águias a encontrar a presa? Pois bem, esse mesmo Deus ensina seus filhos famintos a encontrar o Pai em sua palavra. Longe de nos haverdes dado as Escrituras, porque eles diziam que eles que tinham dado as Escrituras para ele. Sois vós que a tendes escondidos de nós, que tendes escondido de nós. Falou que eles escondiam as Escrituras deles. Sois vós que queimais os que as ensinam, e se pudesses, queimarias as Escrituras. Ele não teve medo. Ali na hora da morte, ele ainda acusou e dizendo, não foi vocês que nos deram as Escrituras. Mas eles foram fiéis a um Deus que eles conheciam e que sabia que não estavam sozinhos naquela dor, naquela tristeza e naquele sofrimento.
Disse que eles morriam cantando hinos de louvor ao nosso Deus. Eles não sentiam dor. Você acha que a pessoa que está sentindo tanta dor está cantando? Não está cantando, gente. Estavam cantando porque aquele fogo ali, eu acho que era água para eles. Entendeu? E ali eles cantavam e disse que os anjos estavam ali com eles. Amém? Agora vamos para a nossa última parte. A crise nos últimos dias. Agora, a nossa crise. Mornidão, riqueza e avareza. Orgulho e presunção de Laodiceia. Chegou no nosso tempo. Católicos, batistas, presbiterianos, assembleístas e adventistas guardam a fé em Jesus como ouro provado no fogo. Cobre-se com as vestes brancas da graça de Cristo. Tem seus olhos ungidos com o Espírito Santo. São zelosos e tendentes ao arrependimento. Eles são pacientes, vivem em santidade e guardam os mandamentos de Deus. Esse vai ser o povo que vai ser o que? O remanescente. Tem que ter todas essas características, né? Mas aqui eu falei outros nomes. Eu falei só adventista? Não. Jamais eu poderia vir aqui e dizer adventista. Aqui fala católicos, batistas, presbiterianos, assembleístas, adventistas e vai mais listas por aí. Não só são isso, mas aqueles que guardam a fé em Jesus como um ouro provado na fé. Cobre-se com as vestes brancas da justiça de Cristo. Tem seus olhos ungidos com o quê? Espírito Santo. São zelosos e tendentes ao arrependimento. Eles são pacientes. Isso eu venho procurando há muito tempo. Preciso muito ainda. Muito, muito, muito. Eu acho que eu consegui, não sei, 10ª parte só. Já preciso ainda 90%. Mas eles têm que viver em santidade e guardar os mandamentos. Gente, eu vou pedir a Angélica que ela coloque a condição do povo de Deus na tela para você ver qual é a nossa condição. Condição do povo de Deus, está aí. Vocês estão vendo aí é como 2 bonecos, como se fossem 2 homens se falando na igreja. Paz, irmão. E o outro, paz, querido. E um com a faca assim para trás, com não sei o quê, né? Às vezes está dando feliz sábado, né? Mas está dizendo, nem queria ter visto essa pessoa hoje. A realidade da nossa condição do povo de Deus é esse. Não é só na nossa igreja aqui, não, viu? É povo de Deus aí fora também. Nas outras igrejas. É tudo. Agora eu quero deixar esse pensamento com vocês. Vocês podem esquecer de tudo que eu já falei, mas esses 2 que eu vou deixar aqui, que vocês se recordem. Diz aqui Ellen White, em Primeiros Escritos, página 271. Diminuirá o número dos que fazem parte da igreja verdadeira. Ao serem o quê? Sacudidos. Muitos serão jogados para fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes serão deixados para trás, em trevas, e em seu lugar será imediatamente preenchido pelos que aceitaram a verdade e a ela se filiaram. É por isso que a irmã White também fala. Muitos vão ficar na porta enquanto outros estão chegando. A gente vai entregando o quê? A nossa coroa para os outros entrarem e a gente saindo. Oxalá, chegou a me arrepio, irmãos. Oxalá que aqui ninguém dê a sua coroa para ninguém. Eu não quero dar a minha, não é egoísmo. Eu prefiro ajudar outros a ganhar a sua coroa, né? Cada um com a sua coroa. Mas não quero dar a minha coroa para ninguém. Oxalá que isso aqui não faça parte da nossa igreja. Que a gente não seja sacudido. E possamos permanecer firmes, segurando com fé nas mãos de Jesus. A outra, Angélica. Condição do povo de Deus. Ainda continua. Aí vocês estão vendo 2 fotos, né?
uma foto com a Igreja Católica, as nossas irmãs freiras, não sei se é o Papa, é um padre. A outra, um evangélico, que esse a gente conhece, mas tem uma mensagem aqui. Essa mensagem é de arrepiar. Essa mensagem é de arrepiar. Está em Mensagens Escolhidas, página, volume 3, 385, 386. Gente, eu vou ler devagar e vocês acompanhem. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e em grande número nas igrejas o quê? Católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento, porque nós vamos ser salvos pelo nosso conhecimento, do que um grande número entre os adventistas, observadores do sábado, que não andam na luz. Isso não é Diana que está falando. Isso está na mensagem escolhida. Uma escritora, uma mensageira do Senhor, escolhida por Deus. Ela diz isso. E às vezes nós pensamos, olhamos para os nossos irmãos com pena. Ah, eu estou salvo, olha lá, Odisseia, né? Estou salvo e não preciso de nada. E eles estão perdidos. Não. Aqui, essa mensagem de Ellen White, ela fala muito claramente que a gente tem que ter cuidado sobre isso. A próxima, Angélica. A condição do povo de Deus. Lá em 1 Samuel 16, 7. O Senhor, mas eu vou ficar só nesse começo. O Senhor vê o que está no coração. Sim, o Senhor vê o que está no nosso coração. E Ele sabe, Ele conhece mais do que o nosso irmão. Ele conhece mais do que o marido, do que um filho. Deus sabe o que está no nosso coração. E Ele sabe se está do lado dele ou se não está. E Ele diz, lá em Apocalipse 3:17, Ele diz, não sabes que és desgraçado, miserável, cego, pobre, cego e nu? É isso que nós somos. A Bíblia fala, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nu. E às vezes estamos jogando pedra nas outras pessoas, nos outros irmãos. A gente tem que olhar o quê? Para nós primeiro, né? Mateus 7:21 diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo aquele que está na igreja, nem todo aquele que lê a Bíblia, nem todo aquele que faz a lição da escola sabatina vai estar no reino do céu. João 4:23. O Senhor procura o quê? Os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. É esse que Deus está procurando no nosso meio, os verdadeiros adoradores. E é o remanescente que nós sabemos que é um pequeno povo. A última passagem, Angélica, é a condição ainda do povo de Deus. Se você, aquela ali você vê, tem a cruz. Não passei? Ah, essa aí. É. A condição do povo de Deus, né? Mateus 25:34 diz assim. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não estamos perdidos, irmãos queridos, não estamos perdidos. Estamos debaixo da graça, da misericórdia de Deus. Precisamos só aceitar, guardar os seus mandamentos e aceitar o sacrifício dele na cruz. Nós temos uma cruz tão linda aqui, não é? Cruz maravilhosa, eu acho. Porque aqui a gente nunca vai esquecer que o nosso Cristo deu a sua vida por nós. Neste momento, nós devemos nos prepararmos, porque Jesus está muito perto de voltar. Estamos vivendo nas últimas horas, últimos minutos da história deste mundo. Estamos lá no finalzinho.
Jesus está voltando. E nós não queremos nos perder. Eu não quero. Então, nós vamos ouvir uma mensagem muito linda agora por Érica e o Patrick, que Jesus está voltando. Logo Ele virá e vem nos buscar. Que essa possa ser toda aqui, não falte nenhum de nós nesse grande dia que Ele está preparando. Muito tempo tenho ouvido a promessa e que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora.
céu. Vamos ouvir, Me leva para o céu. vamos subir. Amém? Que essa seja a realidade. Vamos subir. Vamos juntos morar com Jesus lá no céu. Vamos ficar em pé? Vamos nos despedir com uma oração. Bom Pai, nós estamos felizes nesse momento, Senhor. Só ouvindo esse hino, sabendo que o Senhor vai nos levar para o céu. E esse dia está chegando. Ó Pai, estamos vivendo momentos difíceis, um momento de tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento. Mas quando escutamos esse hino, toca o nosso coração, enche de paz e esperança em nossa vida. Que o Senhor possa voltar logo, logo em breve, Senhor, para nos levar para o céu. Essas bênçãos, Senhor, te peço e já te agradeço. Não porque eu tenho nenhum mérito, Senhor, mas porque eu confio no teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém.